E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para comentar tudo sobre o final de Ted Lasso. O último episódio da terceira temporada de Ted Lasso chegou à Apple TV Plus nesta quarta-feira, dia 31 de maio. E, teoricamente, ele é o último episódio da série também. E, de fato, ele dá todo o encerramento ali pros personagens, pra história. Tem um ciclo completo. Isso porque os criadores, né, os roteiristas, principalmente o Jason Sudeikis e o Brendan Hunt, eles já tinham planejado a série pra ter 3 temporadas. Eles imaginavam já o arco dos personagens ali completos. Eles não queriam continuar adiando a série só porque ela tava fazendo sucesso e se perder no meio do caminho. Então, eles decidiram encerrar ali, mas talvez ainda há esperanças da série continuar de outra forma. E eu vou comentar um pouquinho aqui sobre isso no vídeo. Mas também vou falar, então, sobre esse episódio final, com spoilers, já estejam avisados. Vou comentar sobre o final de cada personagem, sobre o episódio em si, sobre as referências que ele trouxe. Tem vários detalhes muito legais que eu acho que vale comentar aqui. Então, bora logo começar. Se você gosta de Ted Lasso, gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, falo muito sobre séries por aqui, sobre filmes, sobre entretenimento no geral. Você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, vamos começar falando sobre como esse episódio já começou como despedida, né? Não teve aquele negócio de desenvolver a narrativa e aí no finalzinho, nos últimos minutos, tudo se encerra. Praticamente desde o começo eles já estão se despedindo. Tem um momento ali do Ted Lasso conversando com a Rebecca, né? Que ela não quer falar sobre isso, porque ele já avisou que ele quer sair do Richmond. Ele quer voltar para os Estados Unidos porque o filho dele sente falta, ele sente falta do filho, ele não tá gostando dessa distância e ele não quer ser um pai ausente na vida do filho dele, e ele percebeu que realmente a relação com a família é mais importante, apesar de quanto ele gosta de estar ali no time. Então a gente já começa com essa ideia de que o Ted vai sair, todo mundo ali sabe sobre isso, tá todo mundo ali na expectativa, então a gente tem o time apresentando ali um número musical para pro Ted e pro Beard também, que é uma coisa que ele gosta, e fazer essa homenagem que é muito fofo, tá todo mundo na expectativa do discurso dele, do que ele vai dizer, e aí tem a conversa com a Rebecca, que ela tá ali, por favor, não vai, Ted, é tudo muito emocionante, mas tudo já começa com essa vibe de despedida e a série aproveita 1h15 ali de episódio pra encerrar todos os arcos muito bem. E não só encerrar os arcos, mas também fazer um monte de homenagem e referência a todos os episódios da série, assim, né, ao começo da série, relembrar personagens antigos que apareceram um pouquinho, relembrar momentos marcantes que passaram ali durante essa jornada, então isso eu achei muito especial, mencionando aqui alguns, né, por exemplo, a gente tem a melhor jogada, o final do jogo ali da Premier League, pra saber se eles vão ganhar ou não. O jogo tá empatado 2-2, eles precisam de um gol e falta pouquíssimo tempo pra acabar o jogo, e aí eles têm uma falta ali pra cobrar, que é muito decisiva, e eles estão pensando em estratégias, e aí do nada o Ted vira pro Jamie e tem a ideia de usar a primeira jogada que deu certo no time quando o Ted Lasso entrou como treinador, que foi uma ideia que o Nate teve, que era usar o Jamie, que é o principal jogador ali, o artilheiro, que o outro time sempre tá de olho como isca. O Jamie vai lá, chama atenção, fala que quer a bola, todo mundo marca ele e deixa o Sam Obisanya livre pra fazer o gol. E aí o Ted traz o Nate, né, e ele faz como se ele estivesse dando um Oscar, um Spike Award, né, que é o prêmio do futebol, que foi exatamente o que ele falou pros jogadores quando ele tava ensinando essa tática. E o Jamie, na época, não queria fazer isso, porque o Jamie era muito estrelinha. Ele achava que ele tinha que ser o centro das atenções, ele não queria ser usado como isca. E aí o Ted faz o que ele tem que fazer, porque o Jamie não tá animado com a estratégia, e o Jamie não faz isso, ele não tá com... Enfim, ele não quer seguir essa estratégia dele ser isca. Só que aí agora o Jamie entende e ele faz exatamente o que Ted pediu pra ele fazer, e aí tem a cena igualzinha dos dois. E é muito legal, assim, é uma homenagem muito fofa. E aí tem várias coisinhas no jogo, né? Por exemplo, tem um momento em que o West Ham faz um gol, e aí fica todo mundo triste porque o West Ham supera, e o Ted fica...
não estava impedido. Então ele finalmente entendeu que o que é impedimento e como acontece, e ele repara antes das outras pessoas, ele realmente tá ligado, ele mostrou que nesses 3 anos ele realmente aprendeu sobre futebol, apesar de tudo. E ainda tem o fato de que no primeiro ou segundo episódio, a coletiva de imprensa que ele participa para anunciar Ted Lasso como o novo treinador do Richmond, eu acho que é o próprio Trent Crean que pergunta para ele o que é impedimento. E aí, na época, ele não sabe responder diretamente, né? Ele faz uma piadinha ali. E aí agora, depois de 3 anos, ele mostra que ele aprendeu o que é impedimento, ele olha, ele sabe o que é e sabe que não precisa sofrer antes do tempo. Aí depois do jogo, quando eles ganham, tem aquela dancinha, né, que o Ted faz no meio de todos os jogadores, que é a dancinha que fez ele viralizar como treinador de futebol americano quando ele tava nos Estados Unidos, e a dancinha que fez, né, a Rebecca olhar pra ele e tentar contratá-lo como treinador de futebol do Richmond, ele faz a mesma dancinha. Tem personagens antigos ali que só aparecem brevemente, mas que tiveram uma importância ali pro enredo da série, que também estão ali na plateia, na arquibancada do estádio. Esses pequenos detalhes. Até no final, né, aparece o Ted no aeroporto e aparece o menino que apareceu no primeiro episódio dentro do avião pra tirar uma selfie com ele e fala que não é selfie, é us, porque selfie é uma pessoa só, us seriam 2 pessoas, nós, né, em inglês. E aí ele tira de novo uma us com o Ted Lasso, enfim, são tantos detalhezinhos e referências que foi muito legal eles realmente trazerem isso, né? E a gente teve vários outros momentos muito emocionantes, pra mim, especialmente foi a cena do cartaz do Believe, né? Que ali no meio do jogo eles estão faltando alguma coisa, precisam de uma motivação extra, e aí eles entendem que o que eles precisam é acreditar. E cada um dos jogadores mostra que guardou um pedacinho do cartaz que tinha sido rasgado ali pelo Nate no começo da temporada e que saiu da frente do escritório do Ted ali, mas cada um dos jogadores guardou isso consigo. E aí tem o Jamie, por exemplo, que guardou dentro do livro que o Ted deu pra ele na primeira temporada, e que na hora que o Ted deu, ele viu que era um livro, desdenhou e jogou fora. E aí agora a gente vê que o livro já tá bem desgastado, bem largado, como se ele tivesse voltado lá, pegado do lixo e lido um monte aquele livro. E aí tem, por exemplo, o Isaac, né, que é o capitão, que guardou o Believe dentro do bracelete ali dele de capitão. São tantas coisas muito bonitinhas, aí eles montam o Believe lá. E assim, gente, é impossível não se emocionar com esse episódio final. Foi tudo muito lindo, muito bem pensado, com todas essas homenagens e referências, todos esses pequenos detalhes que, assim, pra mim, são muito grandiosos ali, que representam toda essa jornada que a série teve. E outro momento que eu preciso falar que eu fiquei bem emocionada também foi o momento da retrospectiva, né, que começa antes do jogo deles, do final ali, que o Beard fez pra eles assistirem, e de fundo tá tocando uma música nova que o Ed Sheeran escreveu pra trilha sonora, que chama Beautiful Game, que é uma música linda, que inclusive já foi lançada agora, e que toca de fundo enquanto eles vão revivendo vários momentos especiais. Aí todo mundo termina chorando, começa o jogo chorando, e aí eu também, né, em lágrimas, enfim. Provavelmente tô até esquecendo, porque eu acho que cada detalhezinho do episódio foi muito bem pensado, mas acho que esses são os que mais me chamaram a atenção. E vamos comentar agora sobre os destinos de cada personagem em si. Bom, primeiro a gente tem o Ted. O Ted, desde o começo, a gente já sabia que ele ia voltar pra Kansas City, né, que é a cidade dele. Ele não aguentava mais de saudade dos filhos, mas é muito legal a jornada dele de ter entendido, né, os traumas, os gatilhos, toda a saúde mental dele, aprendido a lidar com isso. Ele não é que ele superou, mas ele aprendeu a lidar, e ele sabe o que dá o gatilho, sabe o que fazer pra melhorar, e ele sabia que a saúde dele mental, principalmente, ia melhorar muito se ele voltasse. Então, apesar de tudo, ele decidiu voltar pro filho. Aqui a gente não sabe se ele voltou pra esposa também, porque a esposa já tava lá com o Dr. Jacobs, né, o novo namorado dela. Só que a série fez muito esforço pra mostrar que o Dr. Jacobs era chato, né? Eles foram pra Paris nos últimos episódios ali, e ela deu a entender que não foi tão legal, né, a Michelle. E aí agora, na última cena, né, no último episódio, ele fica fazendo vários comentários chatos sobre o jogo, e aí parece que ninguém aguenta mais. Então talvez ela tenha se separado. E é interessante que o Ted volta pra casa antiga onde está a Michelle, né? Ele desce com as malas ali, não é que ele foi só encontrar o Henry, ele desce com as malas pra casa. Isso não gosto muito, vou ser sincera, eu preferia que eles voltassem como casais separados, que eles tivessem realmente crescido além disso. Mas sinto também que talvez tenha uma projeção de Jason Sudeikis aí, de querer
uma volta. Então, enfim, entendo. E fica muito no ar, realmente, a série não deixa totalmente claro, mas parece que ele voltou. Essa é uma parte que eu não amo sobre o encerramento, mas entendo ele voltar pro filho, e ele vira o treinador de futebol das crianças ali, né, do filho. Tem um momento em que ele fala a frase "be a goldfish", né, seja como esse peixe dourado que sempre esquece em 10 segundos o que aconteceu e segue em frente. Um dos lemas dele, também uma referência ao que ele sempre falou durante toda a série. E a série encerra mesmo na cara dele, né, no sorriso dele tá de volta onde ele queria. E aí a gente tem uma grande mudança, né, que o Coach Beard, eles e o Ted sempre foram uma dupla. E eles treinaram junto nos Estados Unidos, foram juntos pra Inglaterra, e aí o Coach Beard tá voltando com o Ted, tá dentro do avião com ele, e aí ele fala, não consigo fazer isso, eu preciso ficar aqui. E o Coach Beard tem, né, uma história, ele tem a história dele com Richmond, e ele tem a Jane, né, que foi a namorada dele desde o começo que apareceu ali. A Jane era a namorada dele, que entendia as loucuras dele, e ele não queria se desfazer dela, e ele não queria decepcionar o Ted, mas ele falou que ele precisava ficar, e pra mim foi a escolha mais acertada também, porque a ideia do Ted era ficar com a família e o Beard construiu uma família no Richmond, né? Então foi a escolha dele manter. O meu único problema agora com a história do Beard foi que a gente tem o casamento dele com a Jane, que é uma das últimas cenas, uma das mais emocionantes, e o Ted não tá no casamento do Beard. Isso é totalmente, assim, irreal. O Ted, obviamente, voltaria pra Inglaterra pra ir no casamento do Beard. Não tem nenhum cenário, nenhuma possibilidade de que o Ted não pode nem fazer um bate e volta pra Inglaterra, sabe? Então, isso pra mim faltou muito. Eu entendo que é pra dar um arco dramático pra série, porque aí o Ted foi embora, e a gente vai ter a cena final com ele depois, então ele ir embora e depois aparecer na cena do casamento do Beard pode parecer um pouco deslocado, mas assim, fica muito feio, fica chato o Ted não estar ali. Eu acho que dava pra resolver mostrando o Ted nos Estados Unidos treinando o filho, aí faz a cena, e aí a última cena da série ser o casamento do Beard, porque aí mostra todo mundo, mostra o Ted ali, sei lá, como o cerimonialista, o cara que tá fazendo, tá trocando os votos ali pra eles, ou o Ted como o best man, né, o padrinho, e aí finaliza na cara do Ted assim como a série foi finalizada, mas o fato dele não tá ali naquela cena, pra mim fez muita falta, eu achei muito significativo ele não estar assim. Não é uma coisa leve, né? O casamento do melhor amigo dele, ele tinha que estar lá. Mas enfim, esse casamento é muito legal porque vai mostrar vários encerramentos, incluindo dos jogadores, né? Então a gente tem, por exemplo, Dani Rojas ali, que tá com 2 namoradas praticamente, ou tá vivendo um trisal, tá super feliz na vida dele, mas também faltou uma última vez ele falando "Football is life", pra mim, já que eles estavam relembrando tantas coisas, faltou só essa frasezinha. Tem também o Colin, que finalmente, né, consegue não ter mais medo de esconder o próprio relacionamento. A gente vê isso quando o jogo acaba e ele finalmente pode beijar o namorado dele no gramado, em público, do jeito que ele queria, muito fofo. Tem o Zorro, que depois virou Van Damme, e aí volta agora pra ser o Zorro, porque ele usa máscara preta. E é legal porque o encerramento dele não aparece diretamente, mas naquele momento que o Ted tá olhando as revistas e jornais, tem vários personagens que têm a história deles contadas ali. E o Zorro entra pro elenco de um remake de um dos filmes do Van Damme. Então, fofo. Ali conta também o encerramento do Rupert, né, que vira o ingrato número 1, ele tá sendo acusado por assédio sexual, enfim, agrediu o treinador do West Ham em público, todo mundo viu, então, assim, ele realmente perdeu o controle de tudo ali no meio. Tem, por exemplo, a amiga da Killy, que abre o aplicativo que ela queria realmente, tá ali na capa fazendo sucesso. Aí a gente tem, por exemplo, o Isaac, que teve um encerramento marcando o gol do pênalti. Pela primeira vez deram pra ele a bola, ele foi lá e marcou, inclusive arrebentou a rede. O grande encerramento do Sam, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de atenção pra ele. Eu achei que ele ia ter mais algum encerramento com a Rebecca, porque os dois trocaram, né, aquele olhar no último episódio. Eu achei que podia ter mais alguma coisa ali envolvendo, especialmente a caixinha de fósforos verde, que é a caixinha de fósforo do restaurante do Sam. Mas, enfim, não, ele fica ali independente, sozinho. O que a gente entende, considerando que ele tem, tipo, 21 anos, né, a Rebecca já tem provavelmente uns 50 e poucos. Talvez a série não queira entrar ali de forma superficial, entrar nesse assunto ali de volta do nada, né? Mas ele termina independente, ele termina finalmente sendo convocado para a seleção nigeriana, porque ele estava sendo impedido, né, por conta dos esquemas do cara bilionário lá. E aí depois ele finalmente entra para a seleção nigeriana e a gente vê isso também muito fofo. E aí dos principais, falei da Rebecca, a gente tem ali ela muito em dúvida se vai vender
vender o clube inteiro, que vale 2 bilhões de libras, provavelmente, é muito dinheiro, ou se ela vai vender 49% das ações, porque o time tá super em alta, e aí ficar com o resto, ficar com a maioria, mas ter esse dinheiro a mais, porque vai ajudar muito a contratar técnicos melhores, aumentar o salário dos jogadores, conseguir mais gente e deixar o time ainda mais poderoso. E aí a Rebecca decide então vender os 49% do clube de ação e ela vende pros fãs, pros torcedores. Então a gente tem a cena final ali da May, né, com os torcedores pegando os certificados deles de ação, que é muito também fofo, muito significativo. É um passo importante pra Rebecca. Ela continua ali no clube, que é a família dela, né? Ela fala pro Ted em uma cena final, que inclusive todas as cenas de Ted e Rebecca nesse episódio foram muito emocionantes. E ela fala ali, você decidiu voltar pra sua família e eu decidi que eu vou ficar com a minha. Então que legal, né? Toda essa jornada dela começar a série querendo destruir o Richmond, porque era algo que lembrava ela do Rupert, que era algo que o Rupert amava, e no final ela ama o time o suficiente porque ela quer ficar ali, é a família dela. Então, muito fofo. E aí mostra os planos delas, né? Com essa venda de ação, ela tem mais dinheiro, vai fazer novas contratações. E também ela e a Keeley estão ali com a proposta de abrir o time feminino de futebol do Richmond, que eu achei muito fofo ali, as duas se olhando. Ai, gente, eu fico muito emotiva. Ai, não dá. E aí, falando na Keeley, ela também, né, continua com a empresa dela, tá fazendo sucesso ali, super poderosa. E aí a gente tem o grande momento, que é o Roy e o Jamie. Enfim, o Jamie, a gente tinha entendido que ele gostava um pouquinho da Keeley, mas não tinha sido nada direto, né? Mas aí, do nada, ele tá apaixonado pela Keeley, quer ela de volta. E aí ele e o Roy decidem perguntar com quem ela quer ficar. E aí, só essa atitude dos dois, terem brigado fisicamente por ela e terem ido lá perguntar com quem ela queria ficar, ela falou, não vai ser com nenhum dos dois. Mas confesso que no fundo eu estava aqui esperando, mas e se fossem os dois? E no final, assim, nas últimas cenas, a gente vê que eles estão juntos ali, né? Tem um grande churrasco em família e tá a Keeley, o Roy e o Jamie, os três um do lado do outro. Então, assim, talvez tenha alguma coisa entre eles, mas nada oficializado. Teoricamente, os três terminam ali solteiros, independentes, né? A Keeley é a própria senhora de negócios dela, ela que vai decidir tudo, mas eles continuam com uma proximidade. Então eu não gostei, vamos dizer assim. Eu gosto da trajetória do Roy de decidir se cuidar antes de tudo, né? A gente tem o Roy, que foi escolhido como o treinador oficial do Richmond depois da saída do Ted, que eu achei bem surpreendente, mas eu gostei muito, eu achei super merecido, ele merece estar ali nessa posição, ele é muito bom, mas eu confesso que eu achei que fosse ser o Nate, porque o Nate tem experiência, o Nate acabou de sair do West Ham, ele teve o arco de redenção dele, né? Pediu desculpa pro Ted, então eu achei que fosse ter ele ali. Mas o Nate acaba terminando como o assistente ali mesmo, né? O que, querendo ou não, faz sentido, porque ele teve a trajetória ali de redenção dele, mas ele errou muito e ele gosta ali daquela posição, talvez, né? Essa posição de liderança faz o sucesso dele subir a cabeça e a gente não quer que isso aconteça de novo com o Nate. Então quem fica no time é o Roy, e o Roy decide fazer terapia, né? A gente já vê a Dr. Shannon ali, depois de torcer muito pelo Richmond, o Roy decide fazer sessões de terapia com ela, e eu achei isso muito significativo, e eu acho que isso pode impactar também no relacionamento dele com a Keeley, porque foi exatamente o que fez eles terminarem em primeiro lugar. Mas aí a gente tem o Roy com o Jamie, que foi uma das melhores relações desenvolvidas nessa temporada, então os três juntinhos ali, juntos ou não romanticamente, o relacionamento, só a amizade já me deixa muito feliz. Inclusive, muito fofo que o Roy pediu pra ser um Diamond Dog, né? Eles tiveram a última sessão ali dos Diamond Dogs e o Roy finalmente aceitou fazer parte. E aí a gente tem o Higgins, que eu acho que foi um dos que menos teve um grande encerramento ali. Ele não teve um momento dele de dar tchau, vamos dizer assim. Tem um momento com a esposa, né? Ele tem a família dele já muito definida, vai continuar com o clube. Então eu acho que ele tá ali no meio. E aí, finalmente, a gente tem o Trent, que escreve o livro, né? Sobre o Ted Lasso e sobre o time. Vende, faz sucesso, tem uma sessão de autógrafos e ele realmente consegue fazer o que ele sempre quis, que é escrever. A gente vê também no terceiro episódio que a paixão dele é escrever e é isso que ele termina fazendo. Então, tudo muito fofo, muito bem encerrado, todos os personagens conseguiram aí um desfecho. E falando sobre o livro do Trent Cream, uma das partes mais emocionantes, assim, ele tava muito na expectativa do que o Ted ia achar, né? Aí o Ted lê e deixa um recadinho pro Trent quando ele pega lá o rascunho, que tá escrito que ele amou, achou incrível, mas ele fala, eu tenho uma sugestão, eu mudaria o título, essa história nunca foi só sobre mim, porque o título seria The Last Way, e aí o Trent vai lá e lança o livro como The Richmond Way. E pra mim,
isso pode indicar uma sequência de Ted Lasso. A série acabou porque o Jason Sudeikis, especialmente, que é o protagonista e o criador e um dos roteiristas, não queria mais continuar. Ele criou na mente dele a história de Ted Lasso acabando com o Ted voltando pra Kansas City, pros Estados Unidos. Só que a série, os outros personagens ainda podem contar outras histórias ali dentro. E assim, todos os roteiristas, criadores, atores estavam dando entrevistas como se a série tivesse sido encerrada, mas a Apple TV nunca confirmou esse encerramento. A Apple TV nunca emitiu um comunicado realmente assim, ó, a série vai se encerrar na terceira temporada. Isso é o que deixou as pessoas muito em dúvida, sabe? Não tinha nada concreto ali falando sobre o final. E pra mim, isso pode ser do fato da série continuar, mas não continuar como Ted Lasso. Afinal, não tem como continuar Ted Lasso sem Ted Lasso. Mas a história principal pode continuar com outro nome. E aí, talvez trazendo Richmond Way, ou puxando pelo Richmond, ou até, sei lá, Lasso Way, e trazer essa pequena mudança, que talvez possa vir como quarta temporada, ou como spin-off, talvez venha como spin-off, mas continuar a história a partir daí. Não sei se vai acontecer, porque eles realmente encerraram os arcos de todos os personagens ali no meio. Mas, se acontecer, pra mim faz sentido, e esse momento, essa cena do Ted escrevendo por Trent ali, que mudaria o nome, é um indicativo disso. Então, vamos ficar na esperança, provavelmente se tiver esse anúncio, vem logo, né? Enfim, não acho que demora pra vir, agora que a série se encerrou. E vamos ficar aí na expectativa. E antes de eu encerrar o vídeo, uma coisa que eu lembrei que eu acho que vale comentar é que a Rebecca não fica sozinha, né? Ela encontra o boy de Amsterdã de novo, o boy de Amsterdã que tem uma filha, que aparece ali rapidinho no quarto, que ela repara, e traz todo esse negócio de maternidade de novo, né? Que a vidente fala pra ela. Mas eu acho que o grande ponto de maternidade dela, ela é ser a mãe do time. Eles repetem isso 3 vezes no episódio. Pra parte de mãe dela, ela entende que ela é a mãe do Richmond ali, né? Ela tem essa figura materna em relação ao Richmond. Mas também tem o cara de Amsterdã, que ela reconhece, conhece de novo, e ele tá no churrasco depois, no final do episódio, então parece que eles ficaram juntos mesmo. É fofo, assim, apesar de surgir do nada, é um personagem que eu achei legal, uma história que eu curti, então não tive problemas com isso diretamente. Apesar de ser meio corrido, eu acho que faz sentido na história. Bom, e é isso. Essas foram as minhas análises, tudo que eu achei do último episódio de Ted Lasso. Foi realmente muito emocionante, foi lindo, teve encerramento legal. Eu acho que concluiu essa história que é tão emocional, né, que traz tantas coisas muito sensíveis de forma muito sensível também. Então, foi lindo, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também da série, desse vídeo. Mas comenta aqui tudo que você achou dos arcos, se você queria que algo tivesse mudado, se você sentiu falta de alguma coisa, se pegou mais alguma referência. Comenta tudo aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!